Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário KNCR11, que é um dos melhores fundos imobiliários, se não o melhor fundo imobiliário de CRI da nossa bolsa. Na minha opinião, é o melhor. Eu vou falar absolutamente tudo sobre o fundo. Eu peguei o relatório gerencial da gestora do fundo da Quiné Investimentos, peguei relatório de diversas outras assets para trazer a maior informação para você de forma simples, concisa e direta. E tudo aquilo que é relevante para você saber no fundo se você já investe ou se você pretende investir, beleza? Então escorrega aquele like que esse vídeo deu muito trabalho para fazer e eu sinceramente espero que ajude vocês nos investimentos. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos às informações do fundo. A primeira coisa que eu quero que vocês analisem é o patrimônio líquido do fundo. É um fundo bastante grande, de 7,8 bilhões aproximadamente de patrimônio líquido. Tem tem quase ali 408 mil cotistas, possui ali um dividendo mensal de R$ 1,20 por cota, tem uma rentabilidade, uma taxa média, né, esse MTM, é Market to Market, que é marcação a mercado, de CDI mais 2,3 aproximadamente, ou seja, é um fundo que te entrega uma rentabilidade acima do CDI. Tem muitos vídeos, é até engraçado, tem muitos vídeos que eu coloco e a pessoa de fundos imobiliários, a pessoa fala, mas esse fundo não bate o CDI, esse fundo eu prefiro o CDI, eu prefiro renda fixa, que rende mais e não tem risco. Então, esse fundo aqui, ele te entrega uma rentabilidade de CDI mais 2,3 aproximadamente. Então, com relação à renda fixa, esse fundo bate até o momento. Tem um valor de cota patrimonial de R$ 101 aproximadamente, mas esse número varia conforme a gente vai ver. E uma cota de mercado hoje, de acordo com a gestora, de R$ 104. E uma liquidez média diária de 11,4 milhões de negociações, de tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, outros fundos, bancos, assets, enfim. Muitas pessoas negociam e possuem o KNCR na sua carteira. É preciso levar em consideração também que o KNCR IOSA ele é gerido pela Quiné Investimentos, que é a melhor gestora de longe de fundos imobiliários. Ela também gere o Core 11, que é um fundo de lajes corporativas, e o KNRI 11, que é um fundo híbrido que reúne as atividades de lajes corporativas e galpões logísticos. Então são todos excelentes fundos que a Quiné gere e o KNCR não é diferente. Além disso, se você olhar aqui o objetivo do fundo, ele fala que o portfólio é dedicado aos investimentos em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixado e com baixo risco, ou seja, é um fundo imobiliário de high grade, não de high yield. High yield são fundos imobiliários mais arriscados, mas que possuem um dividendo muito grande, um dividend yield grande. High grade são fundos imobiliários que possuem um dividend yield menor, porém com muito baixo risco. E esse é o KNCR11, porque ele é um fundo high grade, possui muito pouco risco em seu portfólio. Como nós já vimos, o KNCR tem um preço de cota de R$ 104, tem um dividend yield de aproximadamente 12%, um P sobre P de 1,02, ou seja, o fundo está 2% acima daquele que ele deveria custar, uma liquidez diária de 10,6 milhões, mas a gente já viu que há períodos em que há uma liquidez maior, de 11,6 milhões, e uma variação nos últimos 12 meses positiva de 12,5%. Então, o fundo ele te entrega uma variação nos últimos 12 meses de 12,5% e um dividend yield de aproximadamente 12%. É por isso que ele bate de longe o CDI. O CDI hoje está na casa dos 14,9%, porque ele segue a taxa Selic. E o KNCR11 te entrega uma rentabilidade acima disso. Analisando a carteira do fundo, aqui é muito interessante, porque o fundo ele tem um total de carteira de 109,3%. Ou seja, o máximo, obviamente, é 100, o que significa que o fundo ele tem um grau de alavancagem, um grau de endividamento de 9,3%. O fundo ele opera dessa forma, opera um pouco mais alavancado, mas esse grau de alavancagem aqui é bastante suave, tá, pessoal? Você tem o Core 11 que está no grau de alavancagem de 34%, você tem o GARI 11 que também está em 39% de grau de alavancagem, e o KNCR11 tem esse grau de 9,3. Então é muito tranquilo. A alocação dele está em CRI, o portfólio dele, 103% alocado em CRI, em indexador CDI+. Ele tem ali 1% em caixa, também alocado em CDI, e tem os outros, tem um outro CRI e uma LCI. A LCI funciona basicamente como caixa, tá? Porque ela tem muito pouca liquidez, principalmente para pessoas jurídicas.
E essa LCI está a 97% do CDI. Então é uma LCI muito boa, tá? Ela entrega uma rentabilidade muito forte para o fundo. A alocação para o setor, como nós já falamos, é um fundo high grade, bastante conservador. Ele tem mais de 50% alocado em escritórios, depois shoppings e logísticos. Esses são segmentos muito conservadores. O segmento residencial é um pouco mais arriscado, mas é menos de 10% do portfólio do fundo. E o fundo ele não investe em obras, que é um pouco que é mais arriscado ainda do que o segmento residencial. Então você pode ver que a maior parte disparado dos investimentos do portfólio do fundo é em setores bastante estáveis e conservadores. Se formos analisar os indexadores, aqui os contratos que o fundo possui, 99 ali por cento dos contratos do fundo estão atrelados ao CDI. O restante, Selic, que basicamente ali é o CDI, né, na prática, e 0,3% de IPCA. Então o fundo ele tem rentabilizado bastante porque a taxa Selic hoje está em 15%, notícia fresquinha de reunião do Banco Central. E o CDI ele segue a taxa Selic. O CDI é 0,1% menor do que a taxa Selic, ou seja, é praticamente a taxa Selic. Então o fundo ele tem ali 99,7% do seu portfólio atrelado à taxa Selic. Nós já falamos que o fundo ele é bastante líquido e tem uma negociação muito grande, cerca de 11,4 milhões de negociações de cotas por dia. Isso é muita coisa para um fundo imobiliário. E ele tem um volume de negociação financeiro de 240,3 milhões. Aqui a gente vai falar um pouco da rentabilidade do fundo. E é especialmente para você que manda nos comentários: ah, mas esse fundo não bate o CDI, eu prefiro renda fixa, eu prefiro CDB, eu prefiro LCI. Esse slide aqui é para você. O fundo ele te entrega uma rentabilidade média, se a gente for pegar aqui, ó, junho de 2024, ele entregou uma rentabilidade de 124% do CDI. Em maio de 2025, 103%. Se a gente fizer aqui um bem bolado, dali aproximadamente 111% na média que o fundo entregou de rentabilidade, acima do CDI. Se a gente for pegar aqui a taxa DI Gross Up, que é o comparativo do fundo na renda fixa, o que na renda fixa é comparável ao fundo, a gente tem essas rentabilidades aqui. Em maio de 2025, que foi o último relatório divulgado pelo KNCR11, ele tem uma rentabilidade proporcional na renda fixa de 122% do CDI. Tá bom ou não? Em junho de 2024, essa rentabilidade era de 146% do CDI. Então o fundo ele te entrega uma rentabilidade enorme se for comparar com a renda fixa e ele bate de longe a rentabilidade do CDI. Para comprovar, já que você não acredita nas minhas palavras e não acredita no relatório da gestora, eu trouxe aqui o comparativo do KNCR11 versus o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários, assim como o Ibovespa está para as ações, e o CDI, que, via de regra, é o benchmark da renda fixa. E você pode ver que o KNCR11 ele tem uma rentabilidade muito superior aos dois. Ele tem uma rentabilidade superior à média dos fundos imobiliários negociados na bolsa e ele tem uma rentabilidade superior à renda fixa. Aqui eu trouxe com relação aos dividendos. O KNCR11 ele passou por um período difícil ali em 2019, 2020, muito em função também da pandemia, mas ele se recuperou e se recuperou forte. A partir de 2020, de fevereiro de 2021, ele se recuperou e teve o máximo ali em outubro de 2022 e agora vem lateralizando bastante. Esse fundo ele se aproveita bastante da alta da taxa Selic, então é uma coisa para você ficar de olho. A taxa Selic hoje ela está em 15% e ela está bastante alta, e pelo que o Banco Central já falou e que o mercado espera, ela deve se manter nesses 15% durante um tempo. Porém, se a taxa Selic começar a cair, isso deve impactar no fundo. Aqui é a mensagem da gestora para você que gosta de dividendos e rentabilidade. A KNCR11 publicou a distribuição de R$ 1,20 por cota,
que representa uma rentabilidade isenta do imposto de renda de 118%. Considerando a taxa de ingresso na cota, né, que está levemente ali acima do valor patrimonial, essa rentabilidade de 102% representa ali, de fato, uma rentabilidade de 103%. Mais uma vez, por causa do custo de ingresso na cota do KNCR11. Esse 103% da taxa DI isento de imposto de renda, ele representa no gross up, ou seja, no comparativo com a renda fixa, uma rentabilidade, um CDB, no caso de 122% do CDI, considerando uma alíquota de imposto de renda de 15%. O que ele está dizendo aqui nessa história toda? Que o dividendo, só o dividendo de R$ 1,20 representa uma rentabilidade líquida de imposto de renda e líquida de taxa de ingresso de 103% do CDI. Se você pegar esse 103% líquido de imposto de renda e comparar com a renda fixa que você paga imposto de renda, é como se você estivesse investindo no CDB a 122% do CDI, com um IR de 15%. E o fundo aqui, ele vai explicando que ele se beneficiou bastante do patamar elevado da taxa Selic e que o aumento de meio ponto percentual na Selic, atingindo 14,75 no ano, que foi a reunião anterior, sem ser essa atual, a anterior do Banco Central, que impactará positivamente os rendimentos dos próximos meses. Isso significa que a reunião atual do Banco Central, que elevou a 15% a taxa Selic no ano, vai continuar impactando positivamente a distribuição de rendimentos do fundo. É o próprio fundo te dizendo qual é o grau de risco e os indexadores de contrato a que ele está atrelado. O KNCR11 ele tem o menor grau de risco do fundo imobiliário que ele mesmo possui, que ele mesmo gere. E ele está praticamente todo atrelado à taxa Selic e ao CDI. Então, o fundo imobiliário, mais uma vez, é extremamente conservador em seus portfólios, em suas aplicações, distribui um dividendo equivalente, um dividendo líquido de imposto de renda equivalente a 122% do CDI e entregou uma rentabilidade da cota de mais de 12%. Vamos fazer aqui uma simulação rapidão para saber o quanto que você precisa investir para ter uma rentabilidade mensal de R$ 10.000. Fazer os aportes aqui, eu já vou colocar um aporte grande para facilitar a nossa vida. Coloquei 500 cotas. Eu acelerei, tá, pessoal? Nós temos o valor investido de R$ 52.000 e uma renda mensal de R$ 600. Vamos lá. 1.000 cotas, a renda passa para 1.200. Renda mensal. 1.500 cotas, 1.800. 3.000 cotas, R$ 3.600 por mês e investimos cerca de 312 mil. 5.000 cotas, nós temos um valor investido de R$ 520.000 e estamos ganhando R$ 6.000 por mês. Isso aqui é muita coisa, tá, pessoal? R$ 6.000 por mês sem fazer absolutamente nada e ter um patrimônio de R$ 520 rendendo lá é muita coisa. 7.000 cotas, nós temos um valor investido de R$ 728 mil e estamos ganhando mensalmente R$ 8.040. 8.000 cotas, nós temos um valor investido de R$ 832.000 e vocês estão ganhando R$ 9.600 por mês sem fazer absolutamente nada. Vocês podem ir para a praia que vocês vão ganhar esse valor. 8.400 cotas, chegamos lá no nosso resultado, chegamos no nosso objetivo. Nós temos R$ 873.000,600 e estamos ganhando cerca de R$ 10.080 todos os meses. Então, pessoal, eu trouxe para vocês liquidez, rentabilidade, portfólio, alavancagem, endividamento, rentabilidade versus renda fixa. Eu trouxe absolutamente tudo sobre o fundo que vocês precisam saber. E é exatamente essa análise que você precisa fazer com todos os ativos que compõem a sua carteira. Lembre que você precisa investir naquilo que você conhece e diversificar da melhor forma possível. Então, eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês acompanhem e enviem para outras pessoas, pois talvez não seja o seu caso, mas com certeza será de alguém. O KNCR11 é um fundo extremamente líquido que muitas pessoas possuem ele na carteira.
Então, ter as informações atualizadas sobre o fundo é um papel de todo investidor, beleza? Eu agradeço demais se vocês estão assistindo até aqui e um grande abraço. Valeu!